Tá? Já tá ao Já vivo. tá ao vivo já. Vamos começar. Boa noite. Eita, gente, eu vou levantar mais. Não, pode levantar. Deixa eu só diminuir aquele ventiladorzinho ali, que a nossa amiga está um pouco friinha. Aí eu volto logo. Isso, Certo? ok. Vou diminuir. Vamos começar mais uma reunião doutrinária, né, para a noite de hoje. Agradecer a Jesus por estarmos aqui, por ter essa possibilidade, ainda com dores, de um dia de trabalho, de atividade, né, de qualquer outra coisa, mas a gente está aqui. A gente vem a uma casa espírita em busca de conhecimento e refazimento. Porque no momento que a gente está também na parte ouvindo, como ouvinte, aí na cadeirinha, os espíritos estão aqui, permeando, trabalhando, nos auxiliando. E junto à equipe espiritual da casa. Né? Quando a gente inicia, faz as ordens, faz a prece, esse canal é aberto. Vou fazer uma pequena leitura aqui do livro de Dorival Lopes, de Gotas de Esperança. Foi o número 21. Imunize-se com um pensamento positivo. Logo pela manhã, levante-se imaginando ser jovial e forte. Sinta-se com abundante alegria. Nada veja de adverso, de negativo. Tudo é bom para você. Agradeça a Deus por isso. Ao final do dia, agradeça novamente e durma tranquilo. Com esperança no coração, trazendo os outros, tratando os outros como irmãos e a si mesmo como filho de Deus, você está sendo positivo. Fique imunizado contra doenças, evita contratempos, conserva a alegria, torna-se feliz. Viver pensando só no que é bom garante-nos saúde física e espiritual. E além de levar nosso pensamento positivo em outros ramos da nossa vida, no dia a dia. Né? O pensamento positivo, tudo se abre, as portas se abrem. Mas é tão. Aquelas pessoas que só ficam. Como é que se diz? Aquelas pessoas que amanhecem, não tem um pensamento positivo, é mais um dia, né? Ou reclamam tanto da vida, reclamam das coisas, do que acontece. Imagina como é que fica ao redor dessa pessoa. Que energia ela está produzindo em si? Que energia? Agora, quando a gente pensa pensamentos positivos, a gente está gerando em nós essa energia, essa força, que somos energia, e irradia. Quem chega junto de nós, pode chegar até junto de você, sei lá, qualquer outro pensamento qualquer, mas aí com a conversa, uma brincadeira, fazer ele sorrir, já esquece o problema que ele estava. Não, porque dentro de casa alguma coisa quebrou, vai se consertar. Na rua o carro quebrou, vai se consertar. Não adianta a gente se aperrear mais. Das coisas boas que acontecem com você e sentir gratidão. E tudo isso que acontece, porque pensando positivo, a gente vence tudo, a gente vence. Vamos fechar nossos olhos, porque eu estou demorando muito, daqui a pouco a minha diretora ali vai me reclamar comigo. Vamos fazer a nossa prece. Vamos respirar fundo. Nós, espíritas, sempre pedimos para a pessoa fechar os olhos. Ajuda até a escutar quem está fazendo a prece, aquieta até a nosso ser. Torna mais fácil a gente se conectar, né? Se acalmar para esse momento. E convidar.
convidar Jesus, nossos anjos da guarda, a equipe espiritual da casa, para nos auxiliar na noite de hoje, nos auxiliar no entendimento do que vai ser passado através do nosso irmão Jailson, e vai se tornar para nós mais uma noite positiva, mais um momento positivo. Jesus, meio Rabi da Galileia, que nesse instante, Senhor, tua presença amiga e amorosa nos envolva. Que a tua presença, Senhor, clareie a nossa consciência. Que a tua presença, Senhor, desabroche em nossos corações as boas virtudes que cada um de nós temos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra de todo mal. Senhor, que a tua luz, Senhor, invada nesse instante os nossos pensamentos de recinto e as pessoas, Senhor, que tiverem necessitadas. Que assim seja. Que o nosso irmão Jailson possa se sentir em casa, entre amigos e irmãos. Assim seja. Nosso irmão Jailson vai falar na noite de hoje do livro Céu e Inferno, capítulo 6, itens 22 e 24. Doutrina das penas eternas, feche sua época. A palavra é sua, meu amigo, até 5 para as 9. Ok, vamos lá. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, minhas senhoras e meus senhores, boa noite. Saudamos a todas e a todos com a paz de Deus e com a paz do nosso Senhor Jesus. Trazemos um abraço fraterno de todos os que fazem a Comissão Estadual de Espiritismo, do NELS, Núcleo Espírita Obreiro do Senhor, e do Núcleo de Divulgação do Evangelho no Lar. Agradecemos ao Centro Espírita Novo Horizonte, que através da nossa irmã Marinete, nos concede essa oportunidade de trabalho e de aprendizado. O tema dessa noite, para a reflexão de todos nós, é bastante interessante. No nosso processo gradativo de aprendizado e do descortinar da vida e da grande obra de Deus em nossas vidas, é quando a gente começa a ingressar dentro da doutrina espírita e que a gente vai começar então a refletir, a gente vai começar a analisar tudo aquilo que foi dito desde os profetas até Jesus e todo o esclarecimento que a espiritualidade traz para cada um de nós. Antes de iniciar a reunião, nós estávamos conversando sobre o nosso processo doutrinário. Nós somos doutrinados, nós somos evangelizados pela Igreja Católica, que foi poderosa através do tempo. Posteriormente, nós temos a Igreja Protestante, que há mais de 500 anos vem evangelizando e doutrinando as criaturas. Mas essas duas grandes instituições, né, que arrebatam um grande número de criaturas sedentas pelo conhecimento da palavra e por se libertar de si mesma,
elas ainda se prendem a algo que a gente, quando entra dentro da doutrina espírita, a gente começa então a refletir sobre esse Deus bendito e maravilhoso, esse Pai extraordinário que nós temos. Sempre fomos conduzidos a pensar de que a nossa pena, o nosso castigo seria por toda a eternidade, que nós sofreríamos as penalidades por toda a eternidade e jamais de lá sairíamos. Quando Jesus falou sobre prantos e ranger de dentes, então os nossos evangelizadores sempre acreditaram que este vale de lágrimas jamais sairíamos dele, e que a nossa jornada se perpetuaria ali, sem jamais termos qualquer possibilidade de lá sair. Mas isso tudo por uma questão de refletir sobre, mas por quê? Por que eu vou sofrer eternamente, e como diriam outrora, no fogo do inferno por toda a eternidade? De lá você jamais sairá. Se prende a tudo aquilo que Jesus disse de forma alegórica, e daí começaram a instituir que as nossas penalidades, as nossas infrações da lei, mas que lei? Porque nós que estamos aqui somos regidos pelas leis humanas, e se infringirmos nós vamos ter uma penalidade. Os nossos irmãos que se encontram lá no presídio têm as suas penalidades, mas encerrou a penalidade, ele vai sair, não vai ficar lá eternamente. A sua penalidade pode ser 15, 20, 30, 40, 50 anos, mas encerrou, ele está livre. Ora, se nós somos criaturas tão imperfeitas e criamos lei em que você infringiu a lei, você tem a penalidade, e cumprindo a penalidade eu volto novamente a ter liberdade, por que Deus nos condenaria então a vivermos eternamente na dor e no sofrimento? Nós jamais pensamos sobre isso, jamais começamos a refletir, mas por que Deus vai me permitir e aonde é que eu estarei? Então a gente precisa analisar sobre tudo aquilo que Jesus deixou dito para nós, aí a gente vai ter um entendimento e uma maior compreensão. Prantos e ranger de dentes, pagar até o último centavo, aonde estiver o teu coração, estará o teu tesouro. Tudo isso são indicativos para que a gente comece a refletir sobre a nossa jornada. E nós que ingressamos dentro da doutrina espírita, sabemos que somos imortais. Estamos hoje aqui num plano material, mas encerrada a nossa jornada, retornaremos à pátria espiritual. Aí é que está, dentro daquilo que Jesus falou. Mas será que eu estarei inserido dentro de um ambiente onde haverá prantos e ranger de dentes? Porque isso depende de mim. São as minhas ações, são os meus atos que vão ser o meu advogado na minha jornada. Então, se eu conduzo a minha vida de forma extremamente equivocada, cometendo diversos delitos, aonde eu estarei quando então encerrar a minha vida? Para onde irei? Se eu matei, se eu furtei, se eu roubei, se a minha vida são só de pensamentos negativos, eu só endereço pensamentos de maldade para com o meu próximo, para onde eu irei? Que não seja exatamente o ambiente onde pranto e ranger de dentes predomine. Por quê? Porque aí está o meu coração, é onde eu coloquei a minha semente, é onde eu me sintonizo, é onde eu me sinto bem, naquele ambiente de criaturas violentas, de criaturas de maus pensamentos, de criaturas que perseguem a outras.
de criaturas que não enxergam a bondade que deva ser praticada. Essa é a grande questão, de que você vai sofrer eternamente nisso. Mas o que é a eternidade? Nós aqui mensuramos o nosso tempo através das horas, dias, meses e anos, e a vida é longa, 60, 70, 80, 90, criaturas que têm mais de 100 anos vivendo nesse orbe, é longo. Mas se nós temos toda a eternidade para viver, então é aí que a gente começa então a refletir sobre a grande obra de Deus em nossas vidas. Despertamos e já não acreditamos mais na pena eterna. Aí eu vou compreender então porque eu preciso pagar até hoje no sentido infringir a lei. Eu estou contrariando tudo aquilo que Deus me recomendou para que eu faça, aquilo que Jesus nos ensinou para que eu pratique no meu dia a dia. Então eu vou receber tudo aquilo que volta. E preciso compreender porque é a penalidade que eu apliquei a mim mesmo. Não é Deus me castigando, não, mas sou eu que infringi a lei e sei de que toda infração ela gera uma penalidade. E qual é a penalidade? Eu vou ter que reparar tudo e todo o mal que eu fiz. E o que vai acontecer comigo? Não estarei preparado para isso, como muitas criaturas que vivem nesse orbe e que encaram a vida como sendo um tormento. Muitos até dizem: parece que eu baterei pedra na cruz ante a sua dor, ante o seu sofrimento. Por quê? Não estamos preparados para vivenciar as lições da vida. E da forma como vivemos aqui, quando despertarmos no mundo espiritual, estaremos da mesma forma. Porque não é sair da vida material e despertar no mundo espiritual, que serei outra pessoa, não. Continuarei sendo quem eu sou. Continuarei nutrindo os mesmos pensamentos. Continuarei praticando os mesmos atos e as mesmas atitudes. Não muda nada. E o que a doutrina espírita procura nos esclarecer é que, começa a empreender uma nova jornada. Faz aquela jornada de volta do filho pródigo, compreendendo a dor, o sofrimento, a penúria, as privações, mas faz com um sentimento de alegria, de felicidade, de paz em ti. Porque antes da doutrina espírita nos trazer esclarecimento, nós não sabíamos absolutamente nada. Até então, não existia a vida, só a morte. A vida era apenas vida material. Aí sim nós estaríamos o quê? Dentro dessa penalidade eterna. E aqueles julgados bons iriam para o seio de Abraão. Mas que julgamento há para que eu possa punir alguém e possa absolver alguém? Que entendimento eu tenho sobre, você vai para o paraíso eterno, não, você vai para o inferno eterno, para o sofrimento eterno. Então começamos a atribuir uma autoridade que não temos. Começamos a interpretar de forma equivocada a lei. E é o que nós vemos neste orbe. As interpretações da lei extremamente equivocadas. Onde há o que muito em algumas regiões desse orbe, o fanatismo exacerbado, e de que não pratica a lei é punido, é açoitado. Então, dentro dessa construção, e é interessante, quando a gente desperta dentro da doutrina espírita, nós vamos entender perfeitamente a mensagem de Jesus para nós. De que é aqui onde nós vamos sendo colocados à prova e que irá nos remeter para o lugar aonde nós construímos em nós. Porque nenhum filho de Deus, nenhum,
viverá sofrendo eternamente. Um dia vai reconhecer de que está equivocado, que está errado, irá se arrepender. E aí está, arrependei-vos, desperta, ó tu que dormes. São sinalizações para nós, para o despertar de uma nova vida, para compreender de que se estamos no caminho errado, devemos nos arrepender, devemos despertar para construir algo bom em nós. Não conseguimos, ao longo de todo esse milênio que nós fomos evangelizados, não conseguimos entender isso. Não conseguimos entender de que o que nós praticamos para com o nosso semelhante, estaremos praticando para conosco. E todo pensamento que eu emito para o meu semelhante, isto vem de volta para mim. Toda censura, toda crítica, toda penalidade que eu imponho a alguém, também sofrerei a mesma pena. Então o sofrimento, ele não é eterno. É a decisão que cada um terá que tomar em não sofrer. Mas para nós que estamos aqui, para nós que temos milênios de erros e de equívocos, não é fácil. Não é fácil. Como eu citei anteriormente, tem criaturas que vivem uma vida tão atribulada que dizem, mas eu acho que atirei pedra nas cruzes, porque não é fácil você ter que se defrontar com as lições que vão lhe edificar. Nós não conseguimos entender, não conseguimos enxergar que as adversidades, os problemas que vêm ao nosso encontro são lições preciosíssimas. São aprendizados extraordinários para o nosso processo de crescimento espiritual. E nos afogamos em tudo isso, e que quando nós despertamos no mundo espiritual, vamos continuar pensando de que a dor e o sofrimento é para sempre, que eu nunca vou sair daquela dor nem daquele sofrimento. Vou continuar sempre emitindo pensamentos negativos, atraindo pensamentos negativos, emitindo energias negativas e absorvendo energias negativas. Eu estou me destruindo. Eu estou morrendo aos poucos. Estamos morrendo aos poucos. E não compreendemos, não entendemos ainda isso. A nossa nação é uma nação privilegiada. Como eu disse Eita, esqueci teu nome. Alexandre. Como estávamos conversando aí, eu digo, a nossa nação é uma nação privilegiada. O coração do mundo e a pátria do Evangelho. Aí os espíritas pensam, não, por causa da doutrina espírita. Não. Não tem nada a ver com a doutrina espírita. Tem a ver com o processo de catequese, de evangelização, de doutrinação, de criaturas como nós, extremamente endividadas com a justiça divina, e que viemos aqui para resgatar as nossas dívidas. É uma nação que você começa dentro do primitivismo, que são os nossos irmãos indígenas, que estão ligados à terra, que estão ligados às matas, que estão ligados aos animais, que estão ligados aos minerais e que estão ligados ao ser divino, ao Criador, em plena conexão com tudo isso. E depois passamos a Igreja Católica, Protestante, matrizes africanas e chegamos à doutrina espírita. Veja o nosso processo de evangelização, de doutrinação, e vamos percorrendo, e que muitos percorreram. Criaturas que estavam extremamente endividadas, que vieram desde a época que esse país começou a ser habitado, que vieram aqui resgatar as suas dívidas, os seus débitos, e trabalharam dentro do processo de catequese, de evangelização de muitos. Porque este é o nosso trabalho, de todos nós. O que nós aprendemos não é para ficar aqui e guardar, não. É para que a gente aprenda e que a gente também possa levar para outras criaturas. Para que cada um entenda de que
A dor, o sofrimento não é algo que perdurará por toda a eternidade, não. E que eu posso, a partir de hoje, a partir de agora, começar a, como diz o dito popular, a dar um basta nisso. Eu não quero mais sofrer. Jesus nos consola dizendo: bem-aventurados os aflitos. Se a pessoa começar a procurar entender essa frase de Jesus, a gente vai ver que na realidade, né, exatamente, é mostrar que a gente, se com essa conscientização que a gente tem do Espiritismo, que todos nós somos culpados por tudo que nós fizemos no passado, em outras encarnações diversas, a gente vai passar por problemas, mas se souber passar por tudo isso, nós somos bem-aventurados, porque vamos alcançar uma outra esfera, né? Exato. E quando ele afirma isso, que bem-aventurados são os aflitos, né? Mas é aquele que está vivendo uma vida de dificuldades, de problemas, de aflições, mas não renega, não maldiz. Nem está dizendo que a culpa é exatamente, né? Nem maldiz nada. Compreende e vai se trabalhando. Muitos passam sem conhecimento nenhum da doutrina espírita, com tanta dor, com tanta angústia, e vai conduzindo a sua vida de forma em que ele não se permite contaminar por aquilo ali, porque a grande questão é: somos nós que permitimos. Somos nós que nos permitimos exatamente ser envolvidos por todas essas problemáticas, todos esses problemas, e aí a gente desaba, porque a gente está fraco. E por mais que eu venha novos horizontes, tomar paz, tomar água purificada, pedir ajuda espiritual, mas se eu não tomar a decisão, se eu não me trabalhar para isso, todo o trabalho da espiritualidade tem sido em vão, porque ele tem trabalhado, tem me ajudado, tem me esclarecido, mas eu não tomo a decisão de me trabalhar. Então, a nossa vida é exatamente isso, é a decisão que cada um toma em se trabalhar. Como eu disse, nós temos a lei, os nossos irmãos estão lá, cumpriu a pena, isso. O que é que você vai fazer agora da sua vida? Porque você sabe, se você infringir a lei, vai voltar novamente para o sofrimento. Vai voltar novamente para a dor, para a angústia. E nós sabemos que as nossas penitenciárias não são um hotel de 5 estrelas, não. É celas superlotadas. E se cada uma criatura que sabe por que está ali, cometeu, e na hora em que ela cumpre a sua pena, se ela começar a se trabalhar para não incorrer mais naquele erro, gradativamente a sua vida vai transformar, mas não é da noite para o dia. Porque ele vai ser mal visto pela sociedade? Vai. Então ele tem que se trabalhar para não se permitir mais a desconfiança, o mal olhado, e não mais ser induzido, não se permitir induzir para cometer novamente o erro. Na jornada de todas as criaturas, de todos os espíritos criados por Deus, é a mesma regra, não muda. Temos a liberdade de conduzir a nossa vida, mas sabemos de que temos que obedecer uma lei, e essa lei é a lei de amor. E quando a gente infringe a lei, a gente sofre a penalidade. Quando Jesus afirma que nós temos que pagar, não passa impune não. Não é porque errei, agora estou dentro da doutrina espírita que virei santo. Não, eu tenho que pagar as minhas dívidas. Os meus credores estão à porta batendo. Está me devendo aqui alguns centios, precisa me pagar. Isso é natural. É o cumprimento da lei. Então, dor, angústia, sofrimento passa. Como foi a mensagem de Maria Santíssima para Chico Xavier. Tudo passa. Tudo passa.
A nossa vida pode estar numa tempestade tremenda, numa dificuldade tremenda. Vamos nos apacentar. Vamos trabalhar para que a gente possa se apacentar e saber lidar com as situações. A gente não vai resolver o problema do dia para a noite, não. Leva algum tempo, mas a gente vai se trabalhando, se fortalecendo, se regenerando um dia após o outro. Um dia a gente está bem, outro dia a gente está mais ou menos, outro dia a gente está... Mas a gente vai se trabalhando. E aí a gente vai se fortalecendo, porque essa é a grande jornada evolutiva de toda e qualquer criatura. Todas estão dentro do mesmo percurso. Todos estão buscando o seu crescimento, a sua evolução espiritual. Né? Mas cada um vai ter o quê? As dificuldades naturais e que lhe são propícias. Tudo que nós enfrentamos são propícios para nós. São processos educativos, regenerativos, transformatórios de todas as criaturas. Nós não conseguimos enxergar o mal como algo benéfico, só como maléfico. Mas se a gente para, a gente reflete sobre aquele episódio, sobre aquela situação, há um aprendizado aquilo ali para nós. Mas o que acontece com a gente? A gente mergulha na reclamação, na dor, no sofrimento, e a nossa vida vai dentro desse patamar, dentro dessas situações extremamente adversas e que a gente vai se permitindo contaminar por elas. E a gente passa toda a vida terrena assim, reclamando, se lamentando, desperta no mundo espiritual na mesma forma. E a gente, com quem a gente vai lidar? Com as criaturas que estão compatíveis conosco. Compatíveis conosco. A mesma coisa que você tem uma conversa, as pessoas que estão conectadas com o mesmo pensamento vão nutrir com você aquela mesma conversa, aquele mesmo. Quem gosta de estar olhando a vida alheia, vai sempre encontrar alguém que também vai à sintonia para estar olhando a vida alheia e não olha para a própria vida. Então, penalidade, todos nós estamos passando por penalidades, todos nós, porque somos infratores da lei de Deus. Agora, cada um está lidando de forma diferente. Cada um está tendo um aprendizado diferente. Cada um está absorvendo as lições que a vida traz de forma diferente. Porque somos individualidades. E dentro do mesmo lar, cada criatura tem um pensamento diferente, não um pensamento uniforme. Se você traz um assunto, cada um vai opinar de forma diferente. Cada um vai ter um entendimento diferente. Se alguém lhe machucou, lhe feriu, lhe magoou, e você quer perdoar, mas o outro, seu parente, não aceita que você perdoe. O outro também não vai aceitar. O outro vai querer agir com violência para aquele. Então, temos pensamentos e ideias diferentes. Os nossos aprendizados são diferentes. E que bom que Deus é extremamente maravilhoso, que nos trouxe o que? Esta doutrina de um aprendizado extraordinário para os seus filhos. O despertar para um novo alvorecer, para uma nova aurora das nossas vidas. Está exatamente dentro daquilo que a doutrina espírita nos traz de ensinamento, que nos vai proporcionar a gente compreender Deus. A gente vai poder compreender o nosso Criador e saber que Ele nos criou, que Ele nos formou com um propósito divino. Não fomos criados, não fomos formados para vivermos eternamente em prantos e ranger de dentes. Não, nós fomos criados para sermos felizes. Nós fomos criados para sermos colaboradores da grande obra de Deus, na edificação do seu reino em nós e em outras criaturas. Fomos criados para vivermos exatamente nesse processo de comunhão, em que um vai ajudando o outro, em que um vai retirando o outro da sua dor e do seu sofrimento, em que um vai esclarecendo o outro, para que ele também possa despertar.
E é para isso que nós temos, como eu disse, esse país é um país de um processo doutrinário e de catequese enorme. Porque dentro de cada um desses universos, as criaturas vão despertando, vão se aproximando mais de Deus, vão se trabalhando, vão se libertando das coisas nocivas do mundo e vão gradativamente se transformando. Então é um processo gradativo de todos nós que aqui nos encontramos aqui, tanto encarnados como desencarnados, bem como toda a humanidade. Todos irão encontrar esse caminho, vão encontrar a verdade e vão encontrar a vida. Vejam o quanto Jesus foi extremamente didático e pedagógico para todos nós. A gente precisa encontrar o caminho. Conhecereis a verdade, e a verdade então vos libertará. Porque quando a gente conseguir encontrar o caminho, a gente encontra a verdade. E aí a gente vai se defrontar com a vida. Mas até a gente encontrar o caminho, a gente vai estar perdido. Pois não, amado? Aí é que está, né? Até a gente querer realmente adentrar essa verdade, e muitas vezes ao longo do tempo, nós sempre somos chamados. Somos chamados a evoluir, somos chamados justamente a, como eu estava dizendo ali a vocês, Sim. naquela minha coisa do jornalzinho, poxa, aquilo era um chamado. E eu, com outras preocupações, nada. Mas chegou um dia em que eu disse, olha, agora o negócio vai ser, entre aspas, na paulada. Entrei numa situação que eu não queria entrar, porque eu sabia que ia ser ruim para mim financeiramente, mas eu fui quase que, sei lá, a coisa dizia, não, você vai fazer. E foi ali que eu me encontrei. Largaram para mim um livro do Evangelho, aquele bem velho que era Kardec na capa. Eu vi velhinho, certo? A revista Espírita Cristã, e eu comecei a ler e me empolgar, porque eu estudava Evangelho, mas era um negócio muito superficial. Então, chegou o ponto que quando eu terminei, aí eu disse, não é que eu era espírita desde pequeno e não sabia? Pois é. Aí transformou. Na realidade é que a gente, né, Aí transformou. passou por um processo inicial da doutrina espírita, né? E quando a primeira vez que eu peguei o livro dos Espíritos, então, para mim, todas as questões, todas as respostas, para mim não era novidade. Não foi nenhuma novidade para mim. Então é como se eu já tivesse lido. Então tudo que eu lhe dou, para mim são coisas absolutamente naturais. Então eu não consegui encontrar assim, dificuldade para entender essas mensagens. Mas dentro disso, dessa reflexão que a gente está fazendo aqui, eu trouxe um livro aqui, O Pão Nosso, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e o capítulo 88, que tem como tema correções. E Emmanuel faz uma reflexão sobre a epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 7, que nos diz o seguinte: se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem um pai não corrija. Então Emmanuel nos traz como reflexão: bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e a aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Esse é o grande desafio de todos nós: entender a proposta de Deus em nossas vidas e suportar literalmente o peso da cruz. Está bem raras, né? Tá bem Raras, né?
pessoas. Por isso que Jesus diz: ó, aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz e venha. Ele não disse que vai carregar o peso e a cruz de ninguém, somos nós. Aí veio outro pedido, Jesus veio para nos salvar, está todo mundo salvo com a cabeça. Exatamente, a proposta dele é exatamente nos salvar, mas nos salvar de quem? De nós mesmos. A diferença. Né? Então a gente precisa compreender, ele é o Salvador de toda a criatura que é, através dos seus ensinamentos. Eu sigo aquilo que ele, se eu começar a seguir aquilo que ele nos deixou dito, eu compreendo exatamente isso. Eu digo, puxa vida, se eu tivesse praticado tudo aquilo que ele deixou como ensinamento, eu não tinha sofrido tanto. Ele veio mostrar o caminho, né? E não A decisão de seguir é de cada um, não é verdade? passar a mão por cima da cabeça de todo mundo. De ninguém, exatamente. Por vezes, a repreensão generosa do álcool, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Exatamente as adversidades que a vida nos traz, que são elas, como eu disse anteriormente, lições preciosíssimas para nós, se nós pararmos para refletir. Mas o que a gente faz? A gente se rebela, a gente reclama da vida, a gente reclama de tudo e de todos, inclusive de Deus. Por que o Senhor me permite passar por tanta dor, por tanta aflição? O que foi que eu fiz em vidas passadas para sofrer tanto? Mas ali é exatamente aonde está a nossa corrigenda. Mas como a gente foca exatamente no problema e não na solução, porque a solução está em si. A solução está em si. Os problemas estão ali para você solucionar um a um. As adversidades estão ali para que você possa superar uma a uma. É a obra de Deus nas nossas vidas. Quando nós entendemos exatamente isso, de que infratores da lei precisamos pagar até o último centavo, porque não há nada na lei em que a gente não cumpra. Toda a lei será cumprida. E a lei, ela é única, é a lei de amor. Enquanto eu não praticar esse amor para com todos, enquanto eu estiver infringindo essa lei, eu vou estar sendo punido por quê? Pelos meus próprios erros. Eu é que endereço a minha punição. Porque antes de retornar ao plano material, espiritualmente eu estava lá. Me conscientizei dos meus erros, dos meus equívocos, né? Estabeleci um planejamento em busca da corrigenda. Mas o que acontece conosco? A gente falha. Volta para a pátria espiritual carregada com os mesmos débitos, às vezes até mais. E a gente começa então a estudar, a se esclarecer, a se preparar e volta e falha novamente. Mas assim a gente vai, e Deus, com seu amor incondicional, nos permite reencarnações e mais reencarnações. E a gente então vai despertando. E é aí que a gente vai saindo exatamente do pranto e do ranger de dentes. É aí onde vai sair, né, das penalidades. A gente compreende de que o mal, somos nós quem construímos em nós mesmos. Não é obra de Deus. A maldade é nossa, não é obra de Deus. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino.
a gente vai o quê? Se aniquilando, morrendo pouco a pouco, vai perdendo as forças para enfrentar as adversidades da vida. E com isso a gente vai se destruindo gradativamente, vai mergulhando no mar de sombras, de dor, de angústia e de sofrimento. São muitas criaturas que estão vivenciando isso agora, nesse momento, em diversas partes deste orbe. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. E exatamente isso que a gente faz. Quando a gente começa então a nutrir pensamentos negativos, quando a gente começa a se permitir que as situações tomem conta da nossa vida, a gente não consegue absorver as bênçãos que Deus está derramando em nossas vidas. A gente não consegue absorver toda emanação, todas as benesses de amor, de paz e de luz que a espiritualidade nos transmite, porque isolamos-nos do mundo, isolamos-nos daquilo que é bom, trancamos a nossa porta e jogamos a chave fora. Eis que estou à porta e bato. Vejam o quão Jesus foi extremamente pedagógico e psicológico para todos nós. Porque ele não disse que iria abrir a porta, ele disse que bate. A decisão de abrir a porta é nossa. Só quem tem a chave somos nós e mais ninguém. Ninguém pode abrir a porta por nós. Alguém pode dizer, Jailson, abre a porta. Jailson, abre a porta. Mas quem tem que tomar a decisão de tirar a chave, abrir a porta, sou eu. Enquanto eu não abrir, ele não entrará na minha vida. Enquanto eu não abrir, a espiritualidade não entrará na minha vida, não terá como não terá como me ajudar, não terá como me esclarecer. O esclarecimento está aí a toda hora, a todo instante. Cabe-me a interpretação de toda a mensagem que vem ao meu encontro. E exatamente isso que muitas criaturas fazem: erguem barreiras, muralhas. Como é que Deus vai entrar num coração fechado? Como é que as bênçãos de Deus vai encontrar um espírito trancado, angustiado, deprimido, que só pensa na dor e no sofrimento? Então, no momento em que abrir uma fresta, apenas uma fresta, e clamar ao Senhor, Ele irá penetrar. Ele irá derramar os bálsamos, as bênçãos, o amor, a paz. Mas aí é uma decisão que eu preciso tomar. Sou eu que irei decidir se irei me nutrir de tudo isso que está sendo emanado para mim ou não. É a decisão própria de cada criatura. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir. E, fundamentado nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu.
E exatamente isso. São as correções necessárias para todas as criaturas. Todas as criaturas. Então, é entendermos isso, é compreendermos isso aí. E observar todas as dificuldades e trabalhar para lidar com cada uma delas. Porque senão, vamos mergulhar no mar de dor, de sofrimento e de lágrimas. E vamos entender de que essa situação perdurará por toda a vida. Não. Ela irá perdurar até o momento em que você permitir. Mas sair dela não é um passe de mágica, não é um estalar de dedo, não. É um trabalho gradativo que cada criatura irá realizar em si mesmo, que cada criatura realiza em si mesmo, e que nós vamos levar milênios para nos reerguer, milênios para sermos uma nova criatura. E se nós observarmos atentamente a mensagem de Cristo sobre o Filho Pródigo, é exatamente isso. A gente se deleita com as coisas do mundo e esquece do Pai, do Criador. Até que chega um momento em que a gente observa de que tínhamos tudo, que o Senhor nos deu tudo de bom, tudo de gracioso, tudo de grande em nossas vidas. Mas a gente preferiu andar no mundo do nosso modo, a nossa maneira, o nosso entendimento. E aí veio a dor e veio o sofrimento. Mas aí, como disse o nosso irmão, bem-aventurados aflitos. E o que o filho pródigo fez? Voltou para a casa do pai sofrendo os reveses do que? De tudo aquilo que ele praticou, de todo equívoco que ele cometeu. Passou toda a penúria, todo o sofrimento, mas passou com o espírito cheio de alegria, cheio de paz, porque saberia para onde ia. Então, quando nós conseguimos entender isso, de que nós estamos indo para a luz, que nós estamos indo para um processo, um outro planeta, em que essa dor, angústia, sofrimento, toda essa maldade não existirá mais, aí a gente vai estar sempre com o espírito cheio de alegria, cheio de paz, cheio de luz e feliz, porque estou voltando para cá. A consolação melhor do que essa, né? A gente sabe que um dia estaremos realmente lá. Nós sabemos que estamos construindo o nosso futuro, né? E que ser feliz, essa é a proposta de Deus nas nossas vidas. Agora nós precisamos conquistar essa felicidade, nós precisamos construí-la dentro de cada um de nós. O reino de Deus precisa ser construído aqui. É aqui onde ele reina. Enquanto ele não reinar dentro das criaturas, enquanto reinar dentro de mim, será impossível alcançar a paz, a alegria, a felicidade, o contentamento, independente de como a minha vida esteja, o meu redor esteja. Pode estar caindo a maior tempestade, e você jamais será atingido por nenhuma tempestade, porque você simplesmente está em paz. E você estando em paz, você está armado com a sua armadura da alegria, do amor, da felicidade, do contentamento. Como diz o nosso irmão, né? Com a armadura de Jorge, né? Que nada lhe alcança, flecha nenhuma lhe alcançará, maldade nenhuma lhe alcançará, lança nenhuma lhe atingirá. Por quê? Porque você está revestido de amor. E o amor tudo vence. O amor vence toda e qualquer maldade. Nada posso lhe dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada posso lhe dar, a não ser o impulso, a chave, a oportunidade. Eu ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Com esta frase do poeta e escritor alemão Hermann Hesse,
Agradecemos a todas as senhoras e a todos os senhores a sua atenção, o seu carinho, o seu respeito e o seu amor. Mas queremos agradecer acima de tudo a paciência com a qual cada uma das senhoras e com que cada um dos senhores se dedicaram a nos ouvir. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado. Bem, foi gratificante para a gente e a questão da pena, né? Eterna, mexe muito ainda, apesar desses esclarecimentos que estamos tendo, mas muita gente passou ainda nessa encarnação, na formação, com essas penas eternas na cabeça, né? Ali muito forte, né? E só conseguiram realmente sair dessa, vou dizer assim, entre as perturbação, né, de não compreender, depois que teve a oportunidade de conhecer o Espiritismo. Mas é bonito, né? É muito bonito. Essa nova descoberta, né? Trazer as possibilidades, como ele disse, que isso aqui é o que você faz. É como eu disse, você é positivo, você tem um dia positivo, crê em Deus, traz essa energia positiva para você. Você vai desencarnar, você vai estar onde, né? Vai passando aquele momento de tribulaçãozinha ali na questão de se renovar, de criar forças para. Mas vai estar entre amigos. E como que diz? Quem vai voltar para a erraticidade, vivendo com outros pensamentos, com outras ações? Só temos a agradecer. Não sei se o Marinete no final vai querer dar uma mensagem final. Sim. Vou reforçar que na segunda-feira estamos com o estudo do livro Reforma Íntima Sem Martírio. Muito bom. Venho, marque presença, porque na verdade esse estudo faz com que a gente, né, os laços fiquem mais fortes. Vai fazer com que a gente faça reflexões a respeito de nós, mas e o grupo que está aqui estudando, né? O convite está aí dado. Vamos fechar nossos olhos. Nosso irmão Jailson vai fazer a prece final. E nessa prece final vai ter o passe coletivo, tá bom? Ok. Então vamos orar. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Rei do Universo, Senhor de toda a criação. Aqui estivemos nesta tua casa, Pai, do Centro Espírita no Horizonte, unidos e reunidos em nome de Jesus para mais uma noite de reflexão e de aprendizado. E em nome de Jesus, ó Deus de misericórdia, que humildemente nós te rogamos, que envolva todos aqueles que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. A todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos asilos e nos leprosários. A todas as criaturas que vivem clamando por vossa piedade, por vossa misericórdia e por vosso perdão. A todas as criaturas, Senhor, que vivem suas trevas, que vivem sua escuridão. A todos os teus filhos, Pai, que vivem neste imenso universo em que tu criaste. Envolve a todos com a tua bênção,
com a tua graça, com a tua paz, com a tua luz e com o teu amor. Com bálsamo benigno, Senhor, para aliviar a dor e para aliviar o sofrimento de cada criatura. Que a paz de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus, que a paz de Maria Santíssima, nossa Mãe espiritual, envolva-nos a todos, ontem, hoje e por toda a eternidade. Muita paz a todos. Que assim seja, em nome de Jesus, nessa espiritualidade unida, esses bálsamos salutares que estão se derramando sobre nós e sobre esses irmãos desencarnados que também necessitam de amparo e de socorro. Damos por encerrado, Senhor Jesus, a reunião da noite de hoje. Que louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muita paz a todos, muito obrigado.